Fala galera, aqui é o Gabriel e hoje é dia de saga completa do Universo Absoluto aqui no canal. Vamos contar a história do Superman Absoluto contra o Adão Negro, que terminou recentemente nas edições do Superman Absoluto. Esse vídeo contempla as edições Superman Absoluto número 15 até 21. Essa é a nova fase do Superman, que começa a atuar muito mais em Metrópolis, mudando completamente o status quo do herói nesse universo absoluto. O grande vilão da saga é o Adão Negro, que nesse universo absoluto é chamado de Rei Shazam. A HQ é escrita pelo Jason Aaron e ilustrada pelo Juan Ferreira. E pessoal, já vai deixando o Superman like, Superman comentário, isso daqui ajuda demais aqui o canal. E olha que essa nova fase do Superman Absoluto mudou um pouco as coisas, e eu acho que a HQ melhorou, especialmente na parte da ilustração, que vocês vão ver é um espetáculo. Muito bem, dito tudo isso, bora começar essa saga. Parte 1, Nova Era. A história começa com uma narração do Kal, de que demorou algumas semanas, mas finalmente está se sentindo em Smallville, especialmente após a saída dos repórteres. As pessoas dizem que só dá para ouvir o vento em Smallville, mas Super discorda. Ele escuta um barulho, enquanto ele conserta o antigo trator dos Kents. Superman relata que dia e noite sempre há um barulho, sempre há alguém pedindo socorro. Ele coloca o seu traje e faz o que os seus pais iriam fazer. Eles iriam chamar o Superman. O herói comenta que nunca gostou desse nome, mas recentemente não tem se importado com isso. Afinal, ele sabe quem é. Ao sair voando por Smallville, ele é observado por Lana Lang, e um dos moradores fala que, desse jeito, ele jamais irá terminar de arrumar o trator. E só lembrando, que a população de Smallville sabe que o Superman é o Kal. O Superman impede que uma represa se rompa usando a sua capa. Depois, o herói voa até a empresa de Winslow Schott. Kal-El não está de brincadeira e chega usando sua visão de calor. O Azulão comenta que as fábricas de empresa de brinquedos do Schott vêm sofrendo diversos incêndios. Esses incêndios mataram pessoas, e Schott se livrou pagando uma fiança. Além disso, Schott ficou bilionário com crianças montando brinquedos, trabalhando em turnos desumanos. E ele espera que isso mude agora. Schott, totalmente apavorado, pergunta quem é ele, e o herói apenas fala para perguntar para Lazarus. Pessoas como ele se achavam intocáveis, mas elas não vão mais fazer isso, não com o Superman observando tudo. Nenhum dos ricos é intocável. O Superman está ali, olhando tudo. E esse foi meio que o momento Batman ano 1 do Superman. O Clark voa até a antiga base do Brainiac em Nevada, mas o robô não está mais lá. Superman consegue sentir que ele esteve ali há semanas. O cheiro do Brainiac está no ar, e tem cheiro de morte. As cidades engarrafadas foram todas destruídas. E o Superman conversa como se estivesse com um sol no traje. Ele verificou cada ponta. Não há nada de Krypton naquele laboratório. A verdade é que Kal está com saudade do Sol, mas infelizmente o traje não reconhece mais esse programa. Ao destruir o laboratório, Superman fala que todo o planeta está quebrado e não sabe se vai conseguir consertar tudo. Ele voa até Orangtown e lá visita Ra's al Ghul. A população do Paquistão não o matou, e sim o prendeu. Ra's se queixa que a sua empresa negou que ele se banhasse no poço de Lazarus, e por isso está envelhecendo. Os acionistas cortaram qualquer contato com Ra's, e ele está sozinho e furioso com o que aconteceu. Caso o vilão consiga sair dali, ele vai matar todos os acionistas e recuperar sua empresa. Superman não está ali para escutar as queixas dele, e sim porque as coisas não estão finalizadas entre eles. Sem dúvida, o Ra's concorda com isso. O herói vê no Ra's uma certa esperança, pois no passado, o vilão tentou ajudar mesmo o mundo e se perdeu na sua ganância. Ele espera que possa convencer Ra's a voltar a acreditar na humanidade novamente. Ele entrega um livro de poemas e orações escritos por crianças. E o vilão ri alto dessa tentativa patética de reabilitá-lo. O herói vai embora e deixa o livro ali, longe do alcance do Ra's. E com isso, voltamos para o Kansas. Superman foi o responsável em impedir que um incêndio se alastrasse no Amazonas. Ele literalmente engoliu o fogo e cuspiu nas plantações do Kansas. Enquanto vemos essa imagem, o herói conversa sobre isso com Lois Lane em Metrópolis, no topo de um prédio,
E vejam só, ao lado do planeta Diário. A Lois realmente está impressionada com os feitos do herói e pergunta se pode registrar isso para uma matéria. Claro que não gostaria. Ele ficou contente que as pessoas viram aquela reportagem de Smallville, mas ele não quer ficar aparecendo toda hora nas notícias. A Lois o interrompe e pergunta se ele não quer inspirar as pessoas e depois tomar um drink com ela. O herói ignora o pedido de bebida e diz que só quer ajudar. E então, novamente, ele escuta um barulho. Ele pergunta para Lois em que direção fica Peoria. E após as indicações, Superman sai voando a toda velocidade. A ex-agente apenas pede que ele se cuide. E após mais um resgate, o Superman retorna para Smallville. A Lana está na sua fazenda para parabenizá-lo pelo esforço de consertar as coisas. É revelado aqui que a fazenda dos Kents está oficialmente no nome do Clark após a Lazarus sair da cidade. Só que o nosso fazendeiro aqui não consegue prestar muita atenção no que ela está falando, já que ele vem escutando aqueles barulhos sem parar na sua cabeça. Kal-El explica para Lana sobre sempre estar escutando alguém gritar, e a jovem pede que o mesmo tenha mais cuidado com a sua saúde. Claro, é bom ele salvar as pessoas e ajudar o mundo, mas do que adianta se ele ficar doente no meio do caminho? Todo mundo em Smallville quer o seu bem. A Lana também o convida para um jantar. E novamente Superman ignora o pedido de uma mulher bonita. Ao vê-lo voar, Lana elogia o seu novo traje, e que o azul combina muito mais com ele. Afinal, a Marta estava certa. E eu achei curioso que eles falaram que o traje antigo era preto, e tudo bem que o traje antigo não era um azul celeste, nem nada disso, mas era um azul escuro, não chegava a ser preto aquilo, né? Então eu não sei porque ela tá chamando aquele antigo traje de preto, ou eles vão fingir que de fato o traje sempre foi preto. Enfim, depois de toda essa conversa, o Superman volta pra prisão para conversar com o Ra's. Ele mesmo lê os poemas das crianças, e o vilão ri desse ato que considera inútil. Clark tenta, nos dias seguintes, equilibrar melhor sua vida na fazenda e de super-herói. Ele salva um navio e confessa que é difícil ignorar os pedidos de ajuda. Ele se sente sujo ao não respondê-los. E, ao mesmo tempo, ele continua a ler as orações para o Ra's al Ghul. Na Tailândia, ele fica sabendo de uma criança com câncer sem família e a leva para ver uma montanha. E fica com ela até o seu último respiro. E o Superman, em narração, vai dizer que depois que essa criança morreu, ele voou até a estratosfera e ficou gritando por 1 hora sem parar. O seu grito foi tão alto que até alguns satélites mudaram de posição. O herói se pergunta por quanto tempo consegue aguentar mais. É o mesmo dilema de Ra's, que parece cansado de xingar o Superman toda vez que ele lê os poemas das crianças. Ele diz que está fazendo de tudo para dar mais tempo para a humanidade, mas talvez seja apenas mais tempo para eles sofrerem dos seus erros. No celeiro, ele contempla aqueles cristais que foram criados pelo Sol. De qualquer jeito, para o Clark, a Terra é a sua casa. Ele compartilha o mesmo mundo que os humanos, e é o seu dever ajudá-los. Ele é Kal-El de Krypton, Clark Kent do Kansas, Superman da Terra. Ele é todas essas coisas. Até mesmo aquele grito que o atrapalha significa vida. Sobrevivência nunca é silenciosa. A cacofonia significa que eles estão vivos. E há esperança. E após tanto insistir com o Ra's, ele finalmente cede e começa a recitar um dos poemas. A verdade é que é o silêncio o que o Superman deveria temer. E então, enquanto ele gritava no céu, surge Gavião Negro, que está ali para enfrentá-lo. E da última vez que a gente viu o Gavião Negro, ele tinha matado o Arqueiro Verde. Ele é um dos lacaios daquela sociedade que a gente está chamando de Liga da Justiça. Pelo que dá para entender, o Superman incomodou tanta gente rica e poderosa que mandaram o Gavião Negro para matar ele. Cortamos então para algum lugar no Missouri. O Brainiac caminha no meio da rua à procura de uma pessoa. O robô recebe uma ligação de Talia al Ghul, que diz estar precisando dele. Só que Brainiac recusa trabalhar mais um dia para Lazarus. Esse é o seu pedido de demissão. E ele desliga na cara da Talia. É nisso que vemos para onde que o Brainiac está indo. É a casa de um certo fazendeiro chamado Luthor. A edição 16 inicia em 1940, na nação de Kahndaq. Um homem encontra a marca de um trovão desenhado na parede. Essa é a tumba de Teth Adam. O arqueólogo está fascinado com tantos hieroglifos, inclusive essa estranha massa que está na parede. Descobrimos que o nome desse arqueólogo é Hall, de Carter Hall.
Ele está sendo pago pela Corporação Lazarus para catalogar tudo que encontra ali. Mas é então que seu assistente o trai e corta a corda após se vender para os nazistas. Carter consegue se segurar nos blocos e diz que caso as lendas dessa tumba sejam verdadeiras e que realmente possuem um grande poder oculto, ele não pode deixar que esse poder caia nas mãos dos nazistas. O seu assistente traidor o deixa ali, e quando parece que Hall iria escorregar, ele se segura naquela massa, e algo acontece. Do lado de fora, pacificadores escutam um barulho, e então surge do poço Carter Hall, segurando a massa e voando, graças às suas novas asas. E após essa breve origem, voltamos para o presente. Gavião Negro diz que é um dos mocinhos na frente do Superman. Ele está ali para ajudar. Contudo, do nada, Superman some de sua frente em questão de segundos, deixando Carter a falar sozinho. O Azulão retorna alguns segundos depois, após falar que teve que ajudar um avião que estava em queda. Finalmente, ele se apresenta como Superman. E agora sim, Carter tenta se aproximar. Mas, novamente, Superman sai voando para ajudar uma outra pessoa. Dessa vez, Gavião Negro se irrita e pede para o Clark não fazer mais isso. O Alado comenta que nasceu em Gotham City e que se chama Carter Hall, mas na época da Segunda Guerra, o chamavam de Gavião Negro. E nesse último painel dá pra ver que o Gavião Negro pode tirar a máscara, revelando um rosto completamente normal. E isso é importante porque tinha uma teoria que ele estaria zumbificado por causa dessas ataduras, o que não se confirmou. Ele realmente parece totalmente são das ações que ele está tomando. Carter não é alienígena, mas o seu traje sim. E ingenuamente, Superman confirma que é um alienígena. E agora sim, Gavião tem a atenção do Superman e quer conversar. Cortamos para Metrópolis. A Corporação Lazarus está recebendo uma estranha remessa da organização Gates, que, só lembrando, é a mesma organização da Veronica Cale, lá da HQ da Mulher Maravilha Absoluto. Um pacificador a serviço de Talia al Ghul observa tudo e, sob suas ordens, atira numa das caixas. Uma estranha explosão acontece e dali surgem mini tentáculos que atacam o guarda que estava carregando a caixa. E com isso, voltamos para o Superman e o Gavião Negro. Carter comenta que apesar de todo mundo falar que o Superman é o segundo advento, ele não foi o primeiro herói com a capacidade de voar. E, inclusive, também não foi o Gavião Negro. A verdade é que existem outros heróis afora. Carter acha que não é coincidência que vários heróis surgiram do nada ao mesmo tempo. E ele cita até mesmo o Batman. Muitos heróis surgem como Superman, querendo mudar o mundo da noite para o dia. E cita Wesley Dodds, Iron Munro, Senhor Destino e Oliver Queen. E alguns desses nós já conhecíamos, né? Agora, o Senhor Destino eu não lembro de ter sido citado antes. Para o Superman, esses nomes não significam nada. Gavião não acredita que seja possível mudar esse mundo da noite para o dia, não se tornando o holofote da vez, que é o que o Superman está fazendo. Ele deixou que tirassem foto dele, ele salvou um avião, um ônibus. Gavião fala que haveria consequências. E Superman o interrompe, falando consequências por salvar pessoas? O Alado fala que já está nisso há 80 anos. E toda vez que enfrenta alguém assim, eles nem ficam sabendo do seu nome. Gavião Negro é impiedoso quando precisa ser. E é nisso que a HQ mostra aquele flashback, revelando que Carter matou o seu assistente por tê-lo traído. Ele não quer fazer o mesmo com Superman, apenas fazê-lo entender. E o primeiro passo é deixar a Lazarus em paz. Tentar derrotar a Lazarus é suicídio, mas Superman não aceita trabalhar ao lado desse grupo que realiza torturas. E é nisso que o Gavião percebe que o Superman se distanciou um pouco dele e pede para o mesmo não fugir novamente. Clark diz que não irá fugir, mas sai voando a toda velocidade e leva junto consigo o Gavião Negro usando sua capa. E com isso, voltamos para Metrópolis. Lois Lane está no endereço do planeta diário, mas algo não faz sentido. É um prédio absolutamente comum, e não é aquele que tem um globo dourado gigante. Então, um homem aparece e diz que, bem, ela está 20 anos atrasada. O prédio original do planeta foi comprado e transformado num condomínio. Esse cara é Perry White,
e ele acabou de ser demitido do Planeta Diário. Perry diz que o jornal é um Titanic se afundando cada vez mais. Antes de ir embora, ele fala que essa profissão irá quebrar o coração da jovem. A Lois recebe uma mensagem de Jimmy, informando que ele conseguiu um emprego como fotógrafo no Planeta Diário. E é então que ela escuta um grito vindo de longe. E podemos ver algum tipo de criatura pegando pessoas com seus tentáculos. E aqui eu acho que já dá pra ver o que está acontecendo. Superman fala pro Gavião Negro que tem algo acontecendo em Metrópolis. Quando Superman chega lá, fica chocado com a criatura. Mas ele se distrai por um segundo, e Gavião Negro o acerta com tudo. Clark sai voando e bate no topo de um estacionamento. Ele quer saber o que diabos Gavião Negro está pensando. E o mesmo responde que está ensinando uma lição. Ele não se importa que as pessoas estejam em apuros. A lição é mais importante. Isso irrita o nosso herói, que responde com a visão de calor. Mas ela é inútil contra o Carter, que sai do ataque como se não fosse nada, e acerta mais um golpe no Superman. Ele chama a visão de calor de visão de micro-ondas. Realmente, Carter não está impressionado. Usando sua massa, ele deixa a capa do Superman inutilizada. O herói tenta levar o combate para o lado físico, mas não consegue se aproximar e leva mais um golpe do Gavião Negro, que tem o controle total do combate. Superman pode ser rápido, mas é desengonçado. Ele não sabe lutar um combate como esse. Enquanto que Gavião Negro aprendeu matando nazistas e espiões. Então, Superman se irrita e segura a massa com sua mão, e finalmente se aproxima de Gavião Negro e dá um sonoro soco, que faz o adversário voar longe e atravessar um prédio até cair na zona do metrô. É só quando o Gavião Negro sai do subterrâneo que ele encontra a tal da criatura. O Superman fala que essa é a única luta que importa, e finalmente a HQ revela o monstro. Essa criatura veio daquela caixa de Gates e se chama Parasita. Enfim, o Parasita Absoluto. Estavam reclamando que não tinha vilão do Superman na HQ do Superman Absoluto? Toma! E eu gostei do visual, ficou bem maneiro. Mas a HQ ainda não termina aqui, porque tem toda uma parte envolvendo Lex Luthor. No Missouri, Lex Luthor agradece a generosa oferta, mas ele não sabe se entendeu direito o que é isso. Ele nem sabe por que foi escolhido por essa pessoa. É revelado aqui que esse Lex Luthor é dono de um poço de gasolina e também treinador de um time de futebol americano. Ou seja, não tem nada a ver com o Lex Luthor que a gente conhece. O Lex está conversando simplesmente com o Brainiac, sem saber que ele é um alienígena. Brainiac reafirma que está falando com o Luthor certo e que ele é o candidato perfeito. E aqui, no mínimo, curioso que o Brainiac se transformou numa versão humana, que é praticamente o Lex Luthor do universo principal. E ele tá conversando com esse Lex Luthor, que é diferente do Lex Luthor do universo principal. Gostei do que eles fizeram aqui. Finalmente, Brainiac fala que o projeto que tem interesse é sobre Superman. Luthor realmente tá confuso com isso, ele nem sabe quem é esse Superman. A conversa é interrompida pelos seus filhos, Lena e Alex. Está acontecendo a festa de aniversário do Lex Luthor. E o mesmo não tá muito afim de ouvir nenhuma oferta desse homem que ele acabou de conhecer, pois ali na sua família já tem tudo o que precisava. Enfim, Luthor recusa a oferta de Brainiac, já que isso iria afastá-lo de sua família. Só que o robô vilão não gosta de receber um não. Afinal, esse Luthor não é o que ele estava esperando. Brainiac se destransforma e fala que pode ser bem persuasivo para convencer Luthor. E é nisso que vemos que ele está disposto a até matar os membros da família do Luthor. Parte 2. Adão Negro. O Parasita segue atacando a população de Metrópolis. A Lois tenta contato com Jimmy Olsen, mas sem sucesso. A repórter corre pela sua vida enquanto tenta desesperadamente contato. Até que o contato vem, mas não do jeito que ela queria. Jimmy Olsen já havia sido capturado pelo Parasita, nesse painel assustador. O Jimmy pede que matem ele, tamanha tortura que ele está sofrendo. E a Lois cogita em fazer isso e até aponta a arma para o garoto. Contudo, ela não consegue e pula da ponte, que por sorte não era de um lugar muito alto. O Parasita grita que está com fome e que não está mais sozinho. Mesmo na água, Lois não está segura e os parasitas vão atrás dela. E com isso, voltamos pro Superman.
São tantas pessoas gritando que o Clark não consegue focar. O Gavião pede que o herói preste atenção na criatura gigante que aterroriza a cidade. E o Superman calcula que em menos de 1 hora, todas as pessoas vivas de Metrópolis terão sido absorvidas. O que não preocupa o Gavião. Ele até diz que em menos de 1 hora estarão tomando cerveja no corpo dessa criatura. E então, ele ataca com tudo, atravessando o parasita. O golpe é certeiro e causa grande impacto. O problema é que as pessoas absorvidas também sofrem um impacto. Por isso, o Superman quer agir com cautela, pensar em um outro plano. Só que, bem, o Gavião não quer saber de papinho. Eles se distraem e são atacados pelo próprio parasita. E o Clark sente que o Gavião Negro sabe mais do que ele aparenta sobre essa criatura. A única coisa que o Hall pede é que o Clark calhe a boca e siga as ordens. Novamente, ele parte para atacar o vilão. Só que dessa vez, o Superman o impede. Nesse momento, Clark escuta a voz da Lois e vai atrás dela. Enquanto isso, no Paquistão, Ra's al Ghul está na prisão lendo aquele livro de poemas quando uma explosão acontece. É Talia al Ghul, e ela está ali para libertar o seu pai. Só que o Ra's não queria que ela estivesse ali. Ele admite que fora quebrado, não quer mais ser libertado. E, obviamente, a Talia não vai deixar o seu pai desse jeito. Ele está morrendo e precisa se banhar no Poço de Lázaros. E se alguém tinha alguma dúvida que o Ra's iria continuar aparecendo nas HQs do Superman, agora acabou. Realmente ele vai aparecer mais. Uma tristeza. Deixa esse vilão no canto. De volta a Metrópolis, o parasita capturou a Lois. Superman chega segundos atrasados. Por sorte, ele ainda consegue libertá-la da garra da criatura. A repórter disse que sentiu que todas as pessoas absorvidas estão tendo um grande pesadelo. O parasita deixa as pessoas com medo para que os corpos delas produzam um alto índice de adrenalina. E assim, o parasita pode se alimentar. É disso que o parasita precisa para ficar crescendo cada vez mais. Superman acha que pode libertar os outros, assim como fez com Lois. Só que o Gavião não gosta muito desse plano. Afinal, o Superman poderia ser capturado. E se isso acontecer, daí sim eles vão ter um problema. A Lois se mete no papo e fala que ela não se libertou por causa da força do Superman, e sim porque o parasita a largou por não estar com medo. Ela escutou a voz do Superman e se acalmou. Com essa nova informação, o Superman vai elaborar um plano para deter o parasita. Tudo o que ele precisa fazer é acalmar todas as pessoas de Metrópolis com a sua voz. Gavião diz que isso é impossível, só que claro, isso não vai impedir o Superman de tentar. O Alado fala depois para Lois que o seu namorado é realmente um idiota. E a ex-agente defende o Azulão, e ainda vai fazer questão de contar tudo o que sabe sobre o Gavião pro Clark. A verdade é que o Gavião não tá nem aí, e decide ignorar o pedido do Superman de não interferir na luta. Falando no Super, ele está cara a cara com o Parasita, e se apresenta como Kal-El, e pede gentilmente que ele largue as pessoas. É claro que isso não funciona, e a criatura tenta puxá-lo para dentro. Nesse painel sensacional, Superman é preso por diversos tentáculos. Gavião chega logo depois, e não esperava que a situação estivesse tão ruim. E infelizmente, ele também é capturado. A Lois segue confiando no Superman, que se mantém calmo apesar de estar preso. E a HQ vai mostrar o que está acontecendo dentro da cabeça do Gavião Negro. Na sua forma humana, ele se vê cercado pelos parasitas. Esse é o seu pesadelo. E então, Superman, numa forma de criança, aparece. O Clark não está vendo o seu pesadelo, mas ele está, nesse momento, ligado a todas as pessoas capturadas, e está pessoalmente salvando cada uma delas ao mesmo tempo. Carter Hall fala que o Superman não pode continuar assim, acreditando que pode salvar a todos nesse mundo sem sujar suas mãos. E Superman se aproxima do Carter e fala que tem uma mensagem para ele. E na sequência, o parasita explode. O plano do Superman funcionou, e até Gavião está surpreso. Milhares de pessoas são soltas no ar, e Superman, usando sua super velocidade, ajuda a aterrissá-las em segurança. Quando perguntado como fez isso, o nosso herói apenas responde que não sabe. Ele é apenas o Superman. Tá vendo, pessoal? Não é só o Batman que tem o poder do roteirismo, não. Só que o Gavião quer saber o que o Superman realmente falou para as pessoas se acalmarem. O Clark o ignora e continua a ajudar as pessoas. Enquanto isso, Ra's é convencido a sair da prisão. Ele deixou o livro de poemas para trás, e até pede desculpas ao Superman, dizendo que eles são quem são. E de volta a Metrópolis, é explicado que o parasita é um organismo alienígena, trazido à Terra pelo Brainiac, e que a Lazarus estava tentando transformar em arma.
Superman diz que irá levá-lo para casa, no caso, a fazenda dele. Ele espera que a fortaleza que ele criou dentro do celeiro consiga deter a criatura, até ele conseguir encontrar uma forma de levar essa criatura de volta para o seu planeta. Gavião se reaproxima de Superman, e os dois ficam novamente em atrito. Finalmente, a HQ revela o que o Superman disse para o Gavião, de que ele sabe que o mesmo trabalha para Lazarus, e que ele irá encontrar a todos. Superman novamente reforça a mensagem, e é para avisar que ele está indo atrás deles, pois o Superman não está à venda. O herói sai voando. Quanto ao Gavião, ele liga para Talia e diz que tem problemas. E com isso voltamos para aquela história do Lex Luthor em Missouri. Já é noite, e o Lex Luthor não aguenta mais ser torturado pelo Brainiac. Ele ficou o dia todo vendo o vilão matar a sua família. O Brainiac quer que Lex vire alguém interessante, e tudo vai depender dele agora. E assim, o alienígena deixa Luthor sozinho, ao lado de sua família completamente morta. E realmente essa parte aqui foi bem brutal. O que será que vai acontecer com esse Lex Luthor absoluto? Enfim, é aqui que termina a edição 17 e a gente vai começar a edição 18, que é a HQ que tem a revelação do Teth Adam. Há cerca de 3.000 anos, no Antigo Egito, um garoto narra a perseguição de seu povo. Os seus pais falavam que eles vieram do leste, de uma terra chamada Kandak. Só que isso foi antes da invasão do faraó e de seu povo ser escravizado. Um homem não aguenta mais trabalhar e cai no chão. Os soldados se certificam que ele será punido por isso. E então, uma criança se levanta contra os soldados. Essa daqui é a criança que está narrando a história. A criança também revela que a sua mãe morreu de fome e o seu pai foi queimado vivo quando contraiu lepra. Pois é, um passado bem trágico. A criança tenta ajudar o senhor, mas os soldados esfaqueiam um homem levando à sua morte. Agora só resta a criança. E assim como o senhor, ela apanha dos soldados. E é revelado aqui que o nome dessa criança é Teth Adam. À noite, Teth ainda está vivo e se queixa pela forma de como o mundo é. Ninguém se levanta contra o faraó. Então, no meio do povo, surge uma mulher encapuzada, dizendo que não é para o povo de Kandak temer, pois logo um salvador irá se levantar. Esse salvador irá trazer a liberdade, irá trazer a tempestade com força de um exército. O povo acha tudo isso uma besteira e pergunta o nome dessa misteriosa mulher. Ela não responde diretamente, mas diz que é uma estranha, que anda pelas sombras como se fosse um fantasma. E é isso que vocês estão pensando. Essa mulher é para ser o Vingador Fantasma do Universo Absoluto. Ou melhor, Vingadora Fantasma, né? A Vingadora continua sua profecia e diz que esse homem será diferente de todos os outros. Terá fogo nos olhos e caminhará nas nuvens livremente. E quando esse homem chegar, essa será a Era dos Heróis. O pequeno Teth Adam escuta tudo que a mulher disse. Ele nunca foi de rezar para os deuses, mas naquela noite sentia que precisava. Só que ao invés de esperar por uma resposta, ele simplesmente decidiu sozinho buscar uma e saiu a vagar pelo deserto. Só que sobreviver ao deserto à noite não é nada fácil. E é até por isso que o exército do faraó sequer vai atrás da criança. Uma tempestade de areia acontece. Cansado e já sem esperanças, Teth Adam grita aos céus, sabendo que não há nenhum deus ou um grande mago no deserto que irá realizar seus desejos. Os deuses são uma mentira. E se ele estiver errado, quer ser atingido por um raio agora mesmo. Então, uma luz surge do céu. É uma nave alienígena, que pertence ao Brainiac. A nave fala que é o deus do deserto, mas hoje não irá realizar nenhum desejo. Teth Adam se recusa a ir embora. Ele quer ser o salvador de seu povo. E antes que termine a frase, Teth é atingido por um raio, que o deixa paralisado. E na sequência, 3 Brainiacs aparecem. Eles não estão impressionados com o garoto. É só mais um querendo liberdade, assim como todos os outros que apareceram ali. Os próprios Brainiacs falam que os humanos são muito previsíveis. Só que um dos Brainiacs analisa o cérebro de Teth Adam e percebe que ele tem muita raiva. E isso evidencia um grande potencial. Eles decidem presenteá-lo com algo novo, que é a coisa que eles encontraram num buraco negro. E não fica muito claro o que é essa coisa, mas ela se parece muito com a caixa paterna que a gente tinha visto antes nas HQs do Superman. Eles aplicam um raio no Teth Adam, e tudo que ele precisa falar agora é a palavra mágica. A HQ então retorna para o presente, na fazenda dos Kents. Clark está tentando domesticar o parasita.
Ele também está conversando com Jimmy, que está na redação do Planeta Diário. O fotógrafo reclama do seu novo emprego e como precisa digitar comandos de IA no computador o tempo todo. Ele não sabe se o Planeta Diário é realmente o seu lugar. E o Clark comenta que, pelo menos, ele tem a Lois ali do seu lado. Mas é nisso que o Jimmy solta a bomba. A Lois nunca realmente apareceu na entrevista para trabalhar no planeta. E com essa deixa, a HQ vai mostrar o que a Lois Lane está fazendo. Ela escalou o prédio gigante da corporação Lazarus. O prédio havia sido condenado. O Superman liga para Lois com um bracelete que ele deu a ela para saber o que ela está fazendo. E a ex-agente revela que conseguiu uma dica de um pacificador da localização dos Al Ghuls. Supostamente eles estão no prédio. A Lois quer vingança pelo que aconteceu com seu pai. Ela quer matar a Talia. O que o Superman comenta que é errado. Percebendo que não vai ter aprovação do Clark, a Lois simplesmente tira a pulseira de comunicação. E a dica que a Lois recebeu realmente era quente. Os Al Ghuls estão no prédio. A Talia comenta com seu pai que eles precisam ser rápidos. Eles estão ali para rejuvenescer Ra's na máquina do Poço de Lazarus. Essa é a última máquina que sobrou. E ao se certificar que essa é a última, Ra's simplesmente dá um soco para quebrá-la. Talia acha que seu pai enlouqueceu, mas é bem o contrário. Ele está mais lúcido em anos. Ele se arrepende do que fez, e agora vê como foi um tolo pelas suas ações no passado. Sem ter outra opção, Talia ataca o seu pai para impedir que ele destrua toda a máquina. E o Ra's comenta que a sua mudança repentina tem a ver com o Superman. Ele até comenta que o Superman na prisão trouxe o livro de poemas para ele, mas ele não mudou por causa do livro em si, e sim pelo gesto do Superman. Talia não gosta muito do que houve. Ela quer o seu velho pai de volta. E no meio dessa DR familiar, surge Lois Lane, já apontando a arma para Talia. O Ra's tenta colocar panos quentes, dizendo que essa não é a solução. Só que a Lois não está nem um pouco disposta a deixar de matar a Talia. Ambas mandam o Ra's calar a boca. A Talia quer ser desafiada sim pela Lois. Ela duvida que possa morrer com esse traje. E então, uma explosão acontece. É o Superman. Ele conseguiu localizar a Lois. Imediatamente, ele pede que as duas abaixem as armas. Infelizmente, nem a presença do Superman é suficiente para acalmar as duas, que seguem se provocando. E para piorar, o Clark começa a escutar o barulho da caixa paterna. Lembrando que o Superman numa saga anterior ficou imóvel justamente por conta do barulho da caixa paterna. E a Talia ainda tem a caixa paterna. Enquanto isso, uma equipe do pacificador está na entrada, esperando por ordens da Talia. Só que então, mais uma pessoa aparece. Essa pessoa misteriosa carrega um martelo de ferro gigante. E os pacificadores tentam atirar nessa figura misteriosa. Contudo, o martelo está magnetizado e atrai as balas para si. A única coisa que o Homem Misterioso fala é que o martelo é feito de aço. Pois é, esse daqui é o aço do universo absoluto. Em questões de segundos, o aço consegue derrotar a equipe dos pacificadores, como se não fosse nada. Os soldados ficam sem energia, e o aço revela que foi ele quem construiu esses trajes dos pacificadores. De volta à treta, Ra's tenta convencer a Talia a baixar a arma, e eles irem embora usando o transporte da caixa paterna. Superman sofre ainda com o barulho da caixa e não consegue fazer nada para impedir. A Talia tá tão furiosa com seu pai que diz que ele não é mais o rei da Lazarus, e sim, ela que é a rainha. Usando sua espada, Talia ataca Lois, que é atingida no ombro. O Ra's tenta segurar sua filha, quando é surpreendido por uma martelada nas costas. É o aço. Ele está ali para matar tanto Ra's quanto Talia. Já Lois tenta ajudar o Clark, que não vê outra opção a não ser dar um soco na caixa paterna. Isso faz com que o objeto voe para longe. Nesse momento, Ra's diz que a luta não pode continuar, pois eles poderiam libertar um certo alguém, e isso seria muito perigoso. Só que infelizmente é tarde demais para isso. A caixa sai voando com um alto barulho, até que é pega por uma outra pessoa, que estava presa no que aparentemente era uma tumba. Teth Adam retorna à narração da HQ. Ele diz que, no passado, se tornou o salvador do mundo. Ele teria mudado a Terra à sua imagem. Mas ele foi enterrado. Agora, não mais. Da tumba se liberta Teth Adam, que está disposto a ver o que o mundo se tornou. Ele não se apresenta como Adão Negro, e sim como Rei Shazam. Parte 3, Batalha Final. A edição 19 começa com um flashback de meses atrás. John Henry Irons está trabalhando numa fábrica de processamento de carne,
o seu chefe pede para ele cuidar de uma outra coisa. O que o John não gosta, porque as condições de trabalho daquele lugar são péssimas. Mas como ele precisa de dinheiro, não tem muita opção se não aceitar. O chefe entrega uma marreta e diz que ele terá que cuidar isso do jeito antigo. Irons caminha pelo abatedouro e em narração fala que, com apenas 14 anos, criou um capacete capaz de paralisar assaltantes de forma pacífica. E ele chamou essa invenção de pacificador. Não demorou muito e a Lazarus fechou um contrato para usar essa tecnologia. E supostamente ele ganharia milhões. 5 anos depois, Irons ganha $7 a hora num centro de processamento de carne da própria Lazarus. Finalmente ele chega ao destino. Ele terá que matar a vaca do jeito antigo. O seu nome é John Henry Irons. E ele é o sonho americano. E dado todo esse contexto do Irons, vamos agora para o presente em Metrópolis. John vem pensando nesse momento há anos. Um momento que irá balançar o martelo na cabeça de um único homem e espalhar seu sangue no chão. E esse homem era Ra's al Ghul. Asto pensou em cada possibilidade do que poderia acontecer. Mas logo com 5 minutos, os seus planos vão para o espaço. Isso porque agora tem um deus antigo voando e lutando com o Superman. O rei Shazam pergunta há quanto tempo ele estava morto. E John consegue entender o seu idioma antigo. Talia se questiona por que eles perderam tanto tempo tentando pegar o Superman, enquanto eles tinham essa espécie super poderosa no prédio. O Ra's al Ghul justifica que ele achava que poderia controlar o Superman, ao contrário do Teth Adam. O rei Shazam grita dizendo que não aguenta esse barulho que vem do mundo moderno. Ele se questiona o que a humanidade fez com o mundo. E o Superman entende perfeitamente o que ele quer dizer, o que ele está sentindo, e promete ajudá-lo. Só precisa que antes ele se acalme. Mas Shazam ataca Superman com um soco tão poderoso que ele sai voando e chega num outro estado, o estado do Wyoming. O rei Shazam quer saber onde está e o que aconteceu com o faraó. Ra's al Ghul pede pela caixa paterna e fala em tom que poderá se sacrificar. O problema é que Talia lembra que eles não estão sozinhos. Ra's não tem ideia de quem seja esse Irons, mas tenta focar no rei Shazam. E nada feito. O problema é convencer o Irons, que quer sim ter sua vingança agora. Então, rei Shazam grita ao ver que a Talia está com a caixa paterna. Ele quer saber se tudo isso tem alguma relação com os Brainiacs, já que foram eles que deram os seus poderes. Ra's intervém e explica que foi ele quem ordenou prender o Teth Adam na caixa. Ao escutar o seu nome real, rei Shazam se aproxima de Ra's e fala que se ele o conhece assim tão bem, então sabe o que ele perdeu. Parece um pouco que o Ra's vai levar o rei Shazam no papinho e explica que o Brainiac ainda não é confiável depois de tanto tempo, mais de 3.000 anos desde que ele estava adormecido. Ra's pede que escute suas palavras. Aqueles que o aprisionaram lá atrás já morreram há muito tempo, mas esse mundo segue dominado pela escuridão. Ele sabe mais do que ninguém, já que era o mantenedor dessa escuridão. Apenas recentemente ele veio se arrepender de suas ações. E para o Ra's al Ghul, isso significa que há esperança para o mundo. E essa esperança é o Superman. Foi o Superman quem acreditou na sua redenção. E se uma pessoa como ele pode ser redimida, o resto do mundo também pode. Só que durante todo esse discurso do rei Shazam, o Teth Adam o interrompe. O rei Shazam é dotado da sabedoria de Salomão, e ele sabe quando alguém está mentindo. E esse é o caso do Ra's. O vilão ataca Ra's com sua energia, o matando instantaneamente. Talia grita desesperada pelo seu pai, e Superman aparece segundos atrasado. Nessa página sensacional, o azulão ataca rei Shazam, quebrando vários andares do prédio. Teth Adam fica impressionado com sua força e acha que Superman foi feito a partir de sua imagem. Mas, mesmo que isso seja verdade, ele é apenas uma mera cópia e revida com um soco. Enquanto isso, John tenta entender o que diabos está acontecendo. A Talia segura a cabeça decapitada de seu pai e o culpa porque agora viverá sozinha. Não importa o que aconteça, ela promete que irá queimar tudo em seu nome. Sem perceber, a Lois apontava a arma para Talia. Mas antes que ela fizesse algo que se arrependesse, Superman aparece, a desarma e também prende a Talia. Ele devolve sua arma, mas claro, toda quebrada. Kal-El retorna para a luta sem terminar a conversa, deixando Lois com a Talia. E agora retornamos para a luta épica. A luta realmente vai ganhar contornos de Dragon Ball Z aqui. A luta segue para os céus de Metrópolis. O Teth Adam é ilustrado esplendorosamente aqui. Superman não quer lutar, e até fala no idioma antigo do vilão. O herói tenta se desculpar,
e fazê-lo entender que matar um homem daquele jeito não é permitido nas leis desse tempo. Pro Tef Adam, nada disso faz sentido. São tantas pessoas gritando que parece que elas estão sendo mortas a todo momento. Talvez matar só seja justo se for ele quem tome a decisão. Foi o que ele fez quando matou o faraó para libertar o Egito. Só que as pessoas ficaram com medo dele e o aprisionaram. O Superman garante que isso não vai acontecer e que não é uma cópia de Tef Adam. É só que o Rei Shazam não quer escutar. Ele acha que foi libertado por engano e que enviaram o Superman ali para capturá-lo novamente. E tudo isso, segundo ele, porque os homens não aguentam um escravo voando livre pelos céus. Nada que o Superman fale parece adiantar. E assim a luta recomeça. Irons testemunha esse embate quando a força policial aparece para tentar prendê-lo. Mas o nosso gênio aqui estava preparado e usa suas botas a jato para entrar na luta e ajudar o Superman. Irons acerta uma marretada em cheio no Tef Adam, e é um golpe poderoso. E a luta então ganha contornos globais, com os heróis passando por diversos locais da Terra, e em velocidades cada vez mais absurdas. Eles passam pelo Rio de Janeiro, Egito, França e até mesmo Gotham. E legal aqui ver o Batman presenciando a luta, que realmente mostra a escala dessa luta. É o Batman e ele tá testemunhando essa luta, assim como todos os outros. Sem dúvida, essa é a maior luta do universo absoluto até o momento. Então, uma explosão acontece, e Superman cai na praia. Tef Adam fala que todos os pretendentes ao seu trono deverão morrer. Ele irá quebrar as correntes do mundo. E logo atrás, Astro consegue alcançá-los, e tenta falar algo pro Superman. Mas eles estão tão envolvidos na luta que nada parece chamar sua atenção. É quando o Gavião Negro aparece, e as coisas realmente saíram do controle. Os quatro estão frente a frente. E agora a gente vai ter um flashback envolvendo o Carter Hall. Ele, inclusive, vai ser o narrador da edição número 20. Esse flashback acontece logo depois dos eventos do Parasita em Metrópolis. Carter Hall é abordado por Talia al Ghul. Ela quer saber por que o Gavião Negro não matou o Superman no episódio do Parasita. E o Gavião não pôde matá-lo justamente por uma gratidão que ele teve, já que o Superman salvou todo mundo ali. Mas Talia não quer saber de compaixão. Ele tem um trabalho a fazer e oferece até um aumento. E é realmente muita grana. Gavião Negro passa no Museu de História e se lembra de quando era arqueólogo. Como ele poderia esquecer? Em narração, ele comenta que passou tempo demais trabalhando com suas mãos sujas. Agora as coisas mudaram. Ele deixa a quantidade absurda de dinheiro no museu como uma forma de doação. Ou seja, Carter Hall mudou. Ele percebeu que estava errado. E tudo isso graças ao Superman e como que o Superman tratou ele acreditando na sua redenção. Agora, no presente, o Superman quer saber o que diabos Gavião Negro está fazendo ali. Carter conhece a história de Tef Adam e fala em egípcio antigo que poderá ajudá-lo nesse novo mundo. Só que Rei Shazam só presta atenção no seu elmo e asas. Ele quer saber onde que ele conseguiu esses objetos. E Carter Hall não fala nada, o que só irrita Tef Adam. Pro vilão, Gavião Negro é só mais um capanga do Brainiac. E essa é a gota d'água pro Gavião. Ele manda Tef para aquele lugar e o ataca com tudo. O golpe é tão forte que joga Shazam pro espaço. Isso dá tempo pro Carter conversar com o Kal. Fica claro que se for preciso, Gavião irá matá-lo, algo que o Superman é totalmente contra. Antes que eles pudessem elaborar um plano, Rei Shazam retorna. Gavião fala que se eles sobreviverem, vai pagar costelinhas para todo mundo. E o mais engraçado é o John falando que é vegetariano. E o Superman dizendo que se alimenta da luz do sol. Pô, agora eu pensei no Superman fazendo fotossíntese. Fotossíntese, fotossíntese. Já o Rei Shazam tá com cara de poucos amigos e voa em direção aos heróis. Temos essa belíssima página deles se encontrando. Todo o combate é narrado pelo Gavião Negro, que descreve detalhadamente cada momento da luta. Por um segundo, Carter realmente achou que eles poderiam ganhar, mas foi só por um segundo. Tef os derruba e fala como todos ali são apenas lacaios. Não importa o que aconteça, ele cumprirá a profecia. E Carter Hall ri disso, ele brinca dessa tal profecia. Porque tudo isso parece uma grande piada, o que irrita ainda mais Tef Adam. O herói alado tem total noção do que se trata essa profecia, e que teria sido proferida pelo Vingador Fantasma, como a gente viu naquela edição da origem do Tef Adam. E o Carter Hall sabe de tudo isso porque foi ele quem descobriu essa profecia. A história do Tef Adam foi descoberta em hieroglifos pelo próprio Gavião Negro. Temos um flashback que mostra o que aconteceu depois que Rei Shazam ganhou seus poderes. A sua presença mudou o mundo. Ele acabou com a escravidão em apenas um dia. Se ele tivesse mais uma semana, teria mudado a história da humanidade.
Só que o mundo tinha seus donos, e a Liga da Justiça não queria compartilhar. E nisso vemos 3 personagens da DC: Ravenna, Arion e Ibak. Essa é uma informação realmente muito importante. Existiu uma Liga da Justiça no passado, e essa Liga da Justiça era composta por esses seres realmente muito poderosos, que pelo jeito controlavam a narrativa do mundo. E isso significa que nos dias atuais, esse novo grupo chamado Liga da Justiça pegou esse nome do grupo antigo, querendo repetir a mesma coisa que aconteceu no passado. E foi assim que Teth Adam foi aprisionado pelos donos do mundo. O ponto todo do Gavião é que o Rei Shazam não é um salvador. Aquela profecia não se referia a Teth Adam, e sim a Superman. Nesse momento, o Azulão se livra dos feitiços do Teth Adam e o ataca com tudo. E outra informação muito importante que o Gavião Negro dá é que durante toda essa luta, o Superman também voa para ajudar as pessoas que estão em perigo. Tudo isso para impedir que qualquer pessoa morra como um efeito colateral da luta. E isso realmente impressiona o Gavião Negro. Gavião realmente se vê inspirado pelo Superman e reconhece que ele já fez o impossível, que foi ajudá-lo. Teth Adam acha que tudo isso é uma bobagem. Esse garoto, salvador da humanidade? Se isso fosse verdade, ele não poderia fazer nada quanto a isso. E então o vilão crava um trovão no peito de Superman. E assim morre o falso profeta, diz Teth Adam. Então, do nada, o Parasita aparece para resgatar o seu querido dono Superman. A criatura consegue segurar Teth Adam por alguns minutos, e essa é a chance que eles têm para derrotá-lo. Gavião quer matá-lo, mas Superman não aceita essa opção. Isso leva o Gavião Negro a revidar com sua massa. Kal tenta segurá-lo com sua capa, mas Irons o impede. Ele acha que talvez o Gavião esteja certo. Mesmo sem conhecê-lo muito bem, Superman sente que Irons não é um assassino, ao contrário de Carter. E enquanto os dois discutem sobre matar ou não matar o Rei Shazam, Irons decide agir. O problema é que eles demoraram tempo demais. Rei Shazam destrói o Parasita para o desespero do Superman. A luta se intensifica e Gavião Negro percebe que Teth Adam estava se segurando. Não mais. E os 3 heróis não aguentam mais lutar. Eles estão bem machucados. Gavião Negro não consegue mais lutar e fala que não tem como vencer. Ainda assim, o espírito do Superman permanece intacto. Ele não irá matá-lo e sim irá achar um jeito. Carter pede para o Kal pegar sua massa. E John também entrega o seu martelo, feito de Prometheum. Talvez com essas armas, Superman possa deter o vilão. E ele reflete se deve usar ou não essas armas. Enquanto isso, Talia está livre novamente e dá um soco em Lois. Dessa vez, não há como Superman salvá-la. Só que então, algo acontece. É o Rei Shazam. Ele está ali para destruir a caixa paterna. É nesse momento que Superman também retorna. A luta é levada para a Lua. Isso porque Superman tem um plano. Ele quer obrigar o Rei Shazam a falar a palavra mágica, para derrotá-lo de vez sem matá-lo. E dessa vez está equipado com 2 pequenas armas para ajudá-lo. E aqui chegamos nesta última edição dessa saga. Antes de ir para a Lua, o Superman entregou uma lista de últimos desejos para Lois e para o Jimmy Olsen, caso não volte mais. E então cortamos para a luta do Superman com o Rei Shazam. Kal reforça que não quer matá-lo, e sim ajudá-lo. O Azulão argumenta que ambos querem as mesmas coisas, ajudar as pessoas. E o vilão fica quieto o tempo todo e revida com seus poderes. Em narração, Lois conta que a tal da lista do Superman tinha nomes de pessoas que ele ajudava ao redor do mundo. A luta entre o Superman e o Teth fica cada vez mais épica. Rei Shazam consegue pegar a massa do Gavião Negro e usa ela contra Kal com toda a sua força. E o impacto do golpe forma uma cratera na Lua. E agora a gente vai voltar para a Terra. A Talia quer lutar contra Lois, e é quando aparece Gavião Negro. Ela pede a ajuda do Carter Hall para matar a Lois Lane. Só que o herói está prestando atenção numa outra coisa, na caixa paterna. Já Irons está vivo lá do outro lado do mundo, acompanhado do Parasita, que sim, está vivo, ele sobreviveu ao golpe do Teth Adam. Ainda bem que não mataram o Parasita, eu gostei do Parasita mascote. Rei Shazam comenta como que Superman não é nenhum salvador, e que agora irá matá-lo. Temos então uma das maiores demonstrações de poder do universo absoluto até agora. Com um golpe da massa, Rei Shazam destrói parte da Lua. Ainda assim, não é o suficiente para derrotar o Superman, que nessa bela página dupla, revida com uma sonora marretada no vilão. Isso só irrita ainda mais o Teth Adam, que usa sua velocidade para acertar mais golpes poderosos no Superman, enquanto grita que irá trazer uma era de justiça para o mundo. Os efeitos da luta são vistos até na Terra, e Superman, utilizando suas últimas forças, se levanta e acerta outra marretada. Ele não consegue entender o que aconteceu com Teth Adam,
No passado, ele desejava liberdade, e agora, 3.000 anos depois, ele ficou completamente insano. O vilão, novamente, revida com socos e fala que aquele garoto não existe mais. Ele é a fúria de Deus que o mundo precisa. Ele é Shazam. Meu Deus, mas é burro esse Tef Adam, hein? Ao falar sem querer as palavras mágicas, Tef Adam é atingido por um raio e retorna à sua forma sem poderes. Isso é, de uma criança. E como eles estão no espaço, o coitado não consegue respirar. Superman voa em direção para ajudá-lo, mas a criança é atingida por um raio. É Carter Hall, que usa sua massa e a caixa paterna para transportá-lo para um lugar completamente diferente. Enquanto isso, a luta da Talia com Lois continua. É nisso que chega Jimmy Olsen e rende a filha de Ra's. Ele fala que os Omega Men mandaram lembranças e atira na sua canela. E agora vamos para o epílogo dessa saga. O Jimmy pediu demissão do planeta e agora está viajando pelo mundo atrás dos outros Omega Men. Já Lois desistiu de ficar em Metrópolis. Ela conseguiu um emprego como jornalista no pequeno jornal de Smallville. A sua primeira reportagem foi sobre condições de trabalho numa certa fábrica de processamento de carne. Talia sobreviveu e foi presa. Ela aguarda um julgamento. A Lois a visita frequentemente na prisão, assim como Kal fazia com Ra's. E ninguém sabe o que aconteceu com o Rei Shazam, exceto Superman e Gavião Negro. E é exatamente isso que a HQ vai revelar. Superman quer saber o que Carter Hall fez com Tef Adam. Gavião diz que fez o que tinha que ser feito, e assim se despede. Desde esse episódio, Superman não conversou mais com Lois. Ele está 100% focado no trabalho de herói. E Lois está preocupada com isso. A HQ corta para um planeta a milhares de anos-luz da Terra. É para lá onde a caixa paterna levou Tef Adam. O garoto cogita que talvez essa seja uma segunda chance. Mas não. Isso é uma maldição. Ele jura vingança e grita: Shazam! Um dia, Rei Shazam irá retornar. E esse será o fim de Superman. Na última página, é revelado que Tef Adam está num planeta habitado por seres da raça do Apocalipse. E aqui termina essa saga do Superman Absoluto contra o Adão Negro. Eu acho que essa HQ melhorou em relação à primeira saga lá do Ra's al Ghul. O meu ponto negativo dessa história é que eu acho que falta realmente substância para a história. Essa luta do Superman contra o Rei Shazam é realmente muito épica e muito bem desenhada. Mas eles ficam repetindo os mesmos diálogos o tempo todo. O Superman fala que quer ajudar o Tef Adam, e o Tef Adam fica ainda com mais raiva e luta com o Superman. E eles ficam repetindo isso por 2 edições. Sabe, falta qualidade na história. E embora toda a ideia da história seja legal, do Superman enfrentar esse Adão Negro, que era tipo o Superman do passado e que foi condenado por tentar ajudar o mundo, isso é um embate legal, dava pra discutir mais toda essa ideia. Mas infelizmente falta qualidade. Ainda bem que os desenhos seguram demais essa HQ, porque os desenhos são 10 de 10, tá? Os desenhos são 10 de 10. Apesar disso, eu acho que a HQ assim tá melhorando. Mas vamos ver as próximas edições, a próxima saga. Mas galera, essa daqui também é só a minha opinião. Por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Eu fico por aqui e vocês estão ligados. Talia DC. E esse foi o vídeo da saga do Superman Absoluto contra o Adão Negro. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima. Tchau, tchau.